Irmãos e irmãs da comunidade São Pedro Apóstolo, da comunidade Imaculado Coração de Maria. Hoje, 8 de maio, sexta-feira, nós estamos na quarta semana do tempo pascal. E a liturgia de hoje, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 26 seguintes, e o Evangelho de São João, capítulo 14, de 1 a 6. O Evangelho de hoje, o capítulo 14 de São João, ele inicia com uma roda de conversa, com um bate-papo entre os discípulos e Jesus. É uma conversa. Podemos dizer uma conversa de amigos, uma conversa de irmãos. É uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Aí nós podemos dizer que é uma catequese. Jesus falando de sua paixão e, ao mesmo tempo, falando da sua esperança, falando que é a ressurreição. Essa que é a esperança. É uma conversa triste, mas ela é cheia de esperança. De um lado nós temos a paixão, mas do outro lado nós temos também a ressurreição. Quantos de nós, na nossa comunidade, na nossa família, os colegas de trabalho, já não tivemos momentos de conversas tristes também? Com momento de dor, com momento de falecimento de alguma pessoa próxima, querida de nós. Mas tem esperança, porque nós temos fé. Então Jesus, no Evangelho de hoje, João 14, 1 a 6, nessa conversa, nessa catequese com os discípulos, ele consola. Ele está próximo daquelas pessoas que ali estão. Então, portanto, Jesus consola com a proximidade sua. Olha o que diz o texto. Não se perturbe o vosso coração, tendes fé. Em Deus, tendes fé, em mim também, porque tem lugar para todos na casa de meu Pai. Então, diante da paixão, então Jesus está dizendo para eles que temos a ressurreição. Então, o Papa Francisco, na reflexão de hoje, ele vai dizer que Jesus consola na proximidade, por ele estar próximo das pessoas. E ele consola com a verdade e a esperança. Então, portanto, nós não podemos esconder ou negar o sofrimento. E Jesus vai dizer que ele é a verdade. Então ele consola a partir daquela realidade, daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Ele não mente, ele não esconde. Ele não esconde a verdade diante do sofrimento. E Jesus é a esperança. Quando ele vai dizer para nós assim, não perturbe o vosso coração. Percebem como que Jesus, ele vai nos ajudando? Temos desafios? Sim, mas temos perspectivas. Às vezes, diante do nosso sofrimento, nós sabemos que não é fácil. Muitas vezes deixar-se consolar pelos amigos, pelo Senhor. Nas rodas de conversas nossas, em momento de sofrimento, nós também somos solidários, nós também consolamos. E quantas vezes recebemos assim algumas notícias de consolo, algumas notas, algumas mensagens, às vezes fria, porque não diz muito, porque não tem proximidade, não tem amizade. E Jesus não, ele está próximo. Ele confia aos seus discípulos, ao Pai, quando ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem me vê, vê o Pai. Então, portanto, às vezes, diante do nosso sofrimento, nós podemos dizer como Marta e Maria na morte de Lázaro. Se estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. E quantas vezes nós
buscamos desculpas diante do sofrimento e não enfrentamos a realidade como ela é. Então precisamos sim, como nos diz o Evangelho de hoje, consolar, sermos próximos, sermos verdadeiros e cheios de esperança. Por que isso? Porque nós temos a certeza que Jesus é o caminho. É Ele que nos leva ao Pai. Olha o que o texto diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, minhas irmãs da nossa comunidade paroquial, que nesse tempo de isolamento social, não percamos a esperança diante desse sofrimento. Não percamos a alegria da vida, mas tenhamos a certeza de que Deus está conosco. Então, portanto, nesse período de confinamento, um momento de reaprender a convivência familiar, reaprender tantas outras coisas, e nós, como cristãos, devemos ter sempre a palavra de Deus, a Bíblia, para que possamos nos alimentar da palavra, da oração familiar, da comunidade doméstica, para que nós sejamos também capazes de sermos verdadeiros e de anunciar, diante do sofrimento, a esperança e a certeza de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte o seu olhar para nós e nos dê a sua paz. E que o Senhor desça sobre nós a sua bênção. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.